Obrigada, Senhor, por todo o amor derramado por nós naquela cruz, Pai. E mais uma vez, Senhor, nessa noite nós possamos compreender isso no nosso espírito, Senhor. Tamanho amor de um pai entregar um filho para ter uma família, para nos ter como filhos também. Muito obrigada pelo seu sacrifício, Senhor. Nós nunca iremos nos esquecer disso. E nos ajuda a sermos eternamente gratos a Ti por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria te convidar para sentar e nós vamos chamar aqui na frente. Bem, essa pessoa é uma discipuladora, é uma supervisora de setor, eu não sei onde é que ela está. É uma psicóloga. Eu queria chamar a Larissa. Onde é que ela está? Ela tá ali. Fiz bem a propaganda, né? E vai estar entregando uma palavra de Deus e com muito conteúdo pedagógico, psicológico, não sei como é que eu falo. Vou deixar ela falar, que ela entende melhor. Só estende a tua mão e vamos estar orando por ela. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que a Larissa possa ser um instrumento nas Tuas mãos nessa noite, e toda a palavra, Deus, que está nos céus possa ser atraída para a terra, e o Senhor possa usar ela para comunicar a nós como igreja, como cidade. Em nome de Jesus, fica entre nós, Espírito Santo, e usa ela com poder e graça. Amém. Amém. Boa noite a todos. Alguns eu cumprimentei de perto, mas a maioria não. Então, boa noite. Acho que, não sei se todos estão aqui sabem que hoje o tema da ministração é sobre, em relação ao Setembro Amarelo, né, que é uma ação nacional em relação ao suicídio, que é um problema de saúde mental, um problema de saúde pública, na verdade, que tem virado uma epidemia. E isso não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? A depressão, e que pode vir ocasionar o suicídio, tem sido um dos maiores problemas, e já se fala que no ano que vem pode se tornar a doença que mais vai incapacitar o trabalho no mundo. Eu vou trazer alguns dados, acho que pode pôr o slide. Então, o tema da ministração, da palestra, né, que foi divulgada hoje, é sobre suicídio. Falar é escolher pela vida. Por que isso? Né? Por que essa frase? Porque o termo suicídio, né, falar, a palavra suicídio, a gente às vezes fica, às vezes não, muitas vezes, fica um pouco retraído, assim, parece que, como a palavra morte, como a palavra câncer, tem algumas palavras que parece que quando a gente fala dá medo de que aconteça, né? E suicídio é uma delas, em que existe um tabu muito grande em falar sobre sinais, sintomas, falar sobre, daqui a pouco, uma pessoa que está passando por isso, sentindo, tendo pensamentos a respeito disso, falar com alguém sobre isso. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: há uma diferença, e acho que isso é importante a gente distinguir. Quando a gente fala é importante falar sobre o suicídio, eu não venho aqui dizer que a gente tem que sair espalhando, né, situações que ocorreram, detalhes de como ocorreu o suicídio em si. Porque isso, para quem estuda um pouquinho, né, o Diogo chegou a estudar há um tempo jornalismo, e é uma regra, assim, meio que universal, de que não se divulga casos de suicídio. Por isso que não se vê isso, só um caso de famosos, ou um caso muito assim absurdo, alguma coisa muito diferente que tenha acontecido, porque esse tipo de coisa pode sim influenciar outras a fazerem também, né? Então, às vezes, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Falar, nesse caso, não é falar de casos de suicídio, mas é falar sobre como prevenir, como tratar, como lidar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de situação. Então, é importante a gente saber disso, né? Não banalizar também, que é um assunto muito delicado mesmo. Pode passar.
um dos maiores problemas acerca dos transtornos mentais e do suicídio é a desinformação. Então, hoje à noite, essa é a ideia, é trazer informação para vocês, né, para nós, a respeito, principalmente, né, do transtorno mental, depressão, que é, vamos dizer assim, dentro dos casos de suicídio, é o que mais gera, né, o que mais provoca o suicídio. Mas não é só ele, não são só pessoas depressivas que fazem, né, que cometem isso. E tanto a falta de informações, então a desinformação pode ser a falta de informações, ou a disseminação de dados e conceitos adquiridos no senso comum. Senso comum quer dizer, né, sem base científica, sem base de estudos, quer dizer aquilo que a gente aprendeu lá e vai ouvindo, vai repassando, vai falando. Então, que muitas vezes são preconceituosos, e isso pode atrasar e prejudicar o tratamento adequado para as pessoas, para as situações. Então, essa é a ideia. A gente, hoje, aqui, ouviu um pouquinho sobre dados, assim, de casos, no sentido de como é que isso está no mundo hoje, e também entender um pouquinho sobre prevenção, sobre como lidar com isso. Eu vou ler porque os dados eu não decorei, né? O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. O que quer dizer isso? Tem muitas causas, né? A pessoa que chega a fazer uma coisa tão grave, tão extrema contra si mesmo, foi por causa disso. Muitas vezes a gente ouve um caso e a gente diz, foi porque estava com depressão, ou foi porque tinha perdido muito dinheiro, ou foi por... Várias vezes a gente ouve, né? Mas a verdade é uma coisa complexa demais. Não dá para a gente falar sobre um aspecto só. Afeta indivíduos de diferentes origens, faixas etárias, condições socioeconômicas e gênero. É um problema de saúde pública e representa 1/4 de todas as mortes no mundo. E, em 2012, tornou-se a 15ª causa de mortalidade na população geral no mundo inteiro. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a 2ª principal causa de morte. E o Rio Grande do Sul é o estado que apresentou as maiores taxas de óbito por suicídio, 10 em cada 100 mil habitantes, no período entre 2011 e 2016. São dados da OMS, do Ministério da Saúde. A depressão é um transtorno mental frequente e que está frequentemente associado ao suicídio. Como eu falei antes, não necessariamente. Mas a depressão ela tem níveis, né? A gente pode falar em depressão leve, moderada e grave. E em casos graves pode ocorrer o suicídio. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com depressão. É a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Por quê? Porque uma pessoa deprimida, ela não é só o humor que fica deprimido, mas o sistema nervoso central também, né, fica deprimido no sentido de que a nossa imunidade baixa. Então, a gente está propenso a estresse e, consequentemente, com os hormônios que são ativados no estresse, que são hormônios que nos prejudicam, a gente pode vir a desenvolver doenças também. Então, a depressão é uma doença que pode vir provocar outras. E pode levar, em casos extremos, ao suicídio. Pode passar. Então, cristãos têm depressão? O que vocês acham? Sim. Mas vocês não acham que é muito difícil assumir isso? É muito difícil um cristão, para uma pessoa não cristã, para uma pessoa que não conhece Jesus, já é difícil. Muitas vezes, em função de toda a carga social, né, que se criou, toda essa ideia de que quem depressão... A gente vai ver alguns mitos sobre a depressão, né, de quem tem depressão é fraco, quem tem depressão
é preguiçoso, na verdade é falta do que fazer. Muitas vezes tem disso. Então, tu imagina trazendo isso ainda para um cristão que deveria ter fé e não depressão, que deveria ter Deus e não depressão. Como é que essa pessoa vai procurar ajuda? Muitas vezes, e hoje a gente viu, né? Quem está no Ovelhinhas viu a notícia. Muitas vezes pastores, líderes, a gente tem ouvido muito sobre isso, tiram a vida. Essas pessoas não conheciam Deus? Queria convidar vocês a ler. A gente não vai ler muitos textos hoje, mas eu queria que a gente lesse um texto que está em 1 Reis. 1 Reis. Aqui nesse livro conta um pouco sobre a história de Elias, o profeta Elias. No capítulo anterior conta como ele derrotou, né, os profetas de Baal. Capítulo 19, eu não falei. 1 Reis 19. E nesse capítulo, no capítulo 19, Elias já tinha vencido os profetas de Baal, já tinha derrotado, já tinha mostrado e revelado um grande poder de Deus para toda a população de Israel. Quando o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, e todos os profetas de Baal foram mortos. Só que a Jezabel, que era a rainha naquele período, naquele reinado, ela prometeu Elias de morte, porque ele havia feito isso. E ele foge, e a gente vai ler os versículos 3 e 4, que diz assim: assim que Elias recebeu este aviso da Jezabel, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias, claramente aqui, está passando por um momento de depressão. E talvez não fosse uma depressão tão profunda a ponto dele mesmo tirar a vida, mas ele pediu a Deus para tirar a vida dele. Vocês não precisam responder, mas quantas vezes nós, em momentos de tristeza, de desânimo, de desesperança com coisas que estão acontecendo, não temos vontade de morrer. Não pensamos assim: eu queria dormir e não acordar nunca mais. Ou eu queria sumir por um tempo. Ou realmente eu preferia não ter nascido. Por que eu nasci? Coisas do tipo, que na verdade são ideações, se eu fosse atender lá no consultório, suicidas. Vontade de morrer, né? Não é que a pessoa vai fazer, mas ela tem vontade. É um sinal que a gente vai ver um pouco mais adiante. Sinais de que a pessoa está sofrendo, de que ela não consegue ver nada além na sua frente. E aqui, quem era Elias? Elias foi um dos maiores profetas da palavra. Não tenho certeza se o único, ou acho que foi só ele e Enoque, né, que foram arrebatados. Não morreu, ele foi para o céu, porque Deus o arrebatou. E ele, esse homem, que tinha muito de Deus, que tinha vivido algo que ninguém aqui viveu em Deus, que foi orar e ver cair fogo do céu, e foi orar e ver a chuva não vir. Elias pediu a morte. Por quê? Ele não conhecia Deus? Porque muitas vezes, em momentos de depressão, não tem a ver se eu tenho ou não tenho Deus, mas tem a ver como é que eu estou conseguindo enxergar as coisas. Às vezes, né, no consultório, muitas vezes eu trabalho e falo isso. A depressão é como se fosse uma lente. Sabe aqueles óculos que a gente usa quando criança, de plástico, que a gente põe e fica tudo meio assim? A gente vai andando, não sabe onde pisa, assim. Assim.
E aí eu não consigo mais ver as coisas como elas realmente são. Eu não consigo mais ver Deus como realmente é, muitas vezes. E não é culpa minha. Eu não consigo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é tão simples, é só fazer assim, 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 e pronto. É só pensar positivo, é só não olhar porque está errado. Mas não é uma questão de querer, é uma questão de conseguir. E Elias aqui não conseguiu, mesmo vivendo tudo o que ele tinha vivido em Deus. Então imagina nós. Imagina nós vivendo no mundo que nós vivemos hoje, cheio de tecnologia e com pouco relacionamento, se nós não vamos nos sentir muitas vezes sozinhos e pensar como ele pensou, até pior. O problema é que, como no slide anterior, a gente acaba não buscando ajuda, seja de um amigo, seja de um familiar, seja na igreja, do discipulador, do pastor, seja de um profissional, porque a gente tem vergonha de admitir isso. A gente não vai ler toda a história de Elias, mas Deus restaurou a visão de Elias a respeito das coisas, e é isso que a gente busca fazer no tratamento para a depressão, é ajudar as pessoas a enxergarem sem aquela lente distorcida, a verem a realidade. Muitas vezes não é muito fácil ver a realidade, mas é poder escolher ver e não ser algo automático, algo que eu vejo e que eu acho que é assim mesmo que a vida é. Não, eu percebo que aquilo é uma distorção. Só que muitas pessoas vêm sofrendo com isso, com transtornos mentais, seja depressão, ansiedade, transtorno bipolar, né, que são transtornos de humor, transtornos ligados à autoestima, né, não aceitação do corpo, né, anorexia, bulimia, coisas do tipo. E tem sofrido tanto, e às vezes a gente não consegue ver isso. E aí, quando acontece algo extremo, algo grave, como o suicídio, a gente pensa, nossa, mas eu não vi nada, não percebi nada. Às vezes acontece isso. Ele estava tão bem ontem. Hoje de manhã eu falei com ele. E aí acontece esse tipo de coisa. Então, a ideia hoje é a gente poder quebrar alguns paradigmas em relação à depressão e ao suicídio, para que a gente possa entender que isso é uma doença, é algo normal. Se a gente for pensar, é como se fosse uma diabetes. Ninguém tem vergonha de pedir oração pela diabetes, ou tem? Sente que é falta de fé, dizer, Deus, eu tenho, né, diabetes. Ou outro problema, um problema cardíaco. Não, todo mundo ora, mas depressão as pessoas têm vergonha. Por quê? Por causa desse estigma que se criou há muito tempo a respeito da depressão e de problemas de saúde mental. Pula 2 slides. Então, eu queria que a gente falasse sobre alguns mitos sobre a depressão e o suicídio. Talvez alguns vocês já ouviram, já falaram, pensaram. Talvez vocês nunca ouviram, não falaram, nem pensaram e nem acreditam, mas são coisas que muitas pessoas pensam a respeito. Mito 1. A depressão não é uma doença médica. A depressão é uma coisa simples. A depressão é uma tristeza que vai passar. A depressão, a verdade a respeito disso é um mito. A verdade é que ela é, sim, uma doença médica que pode ser muito séria. Ela não afeta só o humor e os pensamentos, mas pode afetar toda a saúde de uma forma global das pessoas. Pesquisas mostram que tem causas genéticas e biológicas envolvidas, não necessariamente porque minha família, alguém da minha família tem, eu vou ter, mas tem fatores genéticos, assim como o suicídio é multifatorial, a depressão também, porque não é só assim, meu pai teve depressão, então eu vou ter. Não, existem vários outros fatores. Um dos principais seriam o ambiente, né? Traumas, abusos, coisas do tipo. E às vezes não são coisas tão graves que causam depressão, né? Como um abuso, às vezes são coisas pequenas,
mas podem fazer a pessoa sofrer muito. Mito 2. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Não sei se alguém já tinha ouvido isso, mas eu já ouvi. Pessoas que defendem o suicídio como uma decisão pessoal, de que se eu quero morrer, tudo bem, eu que decido. Na verdade, é um mito, porque as pessoas em risco de suicídio estão passando quase invariavelmente por uma situação de crise, em que eles estão usando essa lente, em que eles não conseguem ver a realidade. Então, como uma pessoa assim pode julgar a sua situação de uma forma adequada e tomar uma decisão? Não podem. Então, o acompanhamento com tratamento psicológico, psiquiátrico, quando presentes, são pilares fundamentais na prevenção e no tratamento tratamento do suicídio não, né, mas tratamento do que causa o suicídio, né? Mito 3. Quem tem depressão é fraco. A depressão, assim como um ataque cardíaco, não pode ser banida. A depressão é um transtorno neuroquímico no organismo que não pode ser superado simplesmente pelo pensamento positivo ou forte determinação. Isso ajuda. No tratamento, a gente busca buscar coisas na vida para agradecer, mas só isso muitas vezes não dá conta, porque são questões, às vezes, químicas, precisa de medicação. Então, às vezes, a gente pensa, vai no psiquiatra, toma medicação, não tem fé, é fraco. Mas se vai no endocrinologista e toma um remédio para tireoide, tudo bem, não é fraco. Vocês entendem como existe uma diferença que se faz quando é saúde mental e quando é saúde física, sendo que nós somos um ser biopsicossocial espiritual, né? Nós somos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. A gente devia levar o nosso cuidado na nossa vida nesses 4 âmbitos, né? Devido ao estigma acerca da doença, procurar ajuda para a depressão é um ato de coragem e força e não de fraqueza. Então, muitas vezes, as pessoas têm que superar, antes de superar a depressão, superar a vergonha e o medo da crítica para poder ser ajudado. Mito 4. A maioria das pessoas que tentam o suicídio, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Elas apenas querem chamar a atenção. Quem já não ouviu isso? Cão que ladra, não morde. Ladra? Essa coisa aí. Não morde. Isso não é verdade. A maioria das pessoas que tentam o suicídio fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte das pessoas que tiram a própria vida expressou em dias ou semanas anteriores seu desejo de se matar. Por isso que é tão importante a gente estar atento aos sinais. Tão importante a gente estar atento às pessoas. E isso, muitas vezes, a tecnologia tem nos atrapalhado, porque a gente vê na internet, nas redes sociais, uma vida de comercial de margarina, onde todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito. Isso, além de mascarar muita coisa, então eu estou muito mal, mas ali na rede social eu estou mostrando que eu estou bem. Além de mascarar uma coisa, pode gerar outra. Porque daí aquela pessoa que está mal olha a outra lá, nossa, como ela está bem, né? E eu aqui estou mal. E aí fica cada vez pior. Então, hoje já se fala muito a respeito das redes sociais como um fator também para desenvolver transtornos mentais. Né? Porque as pessoas ali, é uma realidade paralela, né? As pessoas são outras coisas, muitas vezes, que não a verdade. Isso pode gerar, no coração de muitas pessoas que são menos, né, que elas não são tão boas, que elas não vão conseguir, que os outros são melhores. E pode vir gerar problemas como depressão, né, baixa autoestima, questões com ansiedade, vários outros problemas mentais. Mito 5. A depressão vai embora sem tratamento. Esse é um mito, por quê? Quando eu digo sem tratamento, eu não estou falando assim,
eu busquei ajuda, de repente, com o meu discipulador, ele está me ajudando. É uma forma de tratamento. Nem sempre isso dá conta. Então, a gente, como discipulador, tem que ter uma noção disso também. Às vezes, o nosso discípulo está passando por uma dificuldade muito grande, está se sentindo deprimido, a gente percebe isso, tenta ajudar, mas não... Então, a gente precisa buscar uma ajuda a mais. Porém, quando a pessoa não fala nada para ninguém, a pessoa está sentindo e pensa, não, vai passar, eu vou ficar quietinho e vai passar. Pode até passar, mas a tendência é que volte, porque a reincidência de depressão... Normalmente, pessoas que têm depressão, que não são tratadas e aprendem a lidar com isso, a sair dessa lente, elas reincidem e vão tendo isso ao longo da vida. E quanto mais vezes tem, mais crônico pode vir a se tornar crônico e pode ser cada vez pior. Então, ela não vai embora sozinha, e muitas vezes, em casos assim, é que as pessoas cometem suicídio, porque elas não falam nada para ninguém, esperam passar, não passa, e aí a única solução para si é tirar a própria vida. Mito 6. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, então ela está fora de perigo. É um mito, porque quando uma pessoa tenta uma vez, não quer dizer que ela vai tentar de novo, mas a chance para ela é maior do que para quem nunca tentou. E existem períodos, como a semana da alta, ou até mesmo durante a hospitalização, em que aquele período é muito frágil para uma reincidência. Então, a gente tem que, como familiar, como amigo, ou se a gente está vivendo algo do tipo, lembrar que a gente precisa ou pedir ajuda, ou estar atento para poder ajudar o quanto antes. Porque depois de uma tentativa, não quer dizer que não tentou, não deu, agora vai parar. A tendência é que cada vez a pessoa vai perdendo medo e vai tentando de formas mais agressivas até conseguir. Mito 7. A depressão afeta somente as mulheres. A depressão, ela é, sim, um transtorno que afeta mais as mulheres, mas ela também pode acontecer em um homem. Um homem também pode ter depressão. E aí, o que acontece? O homem ainda sofre mais em ter que pedir ajuda, porque se é uma fraqueza ter depressão, quanto mais é um homem ter depressão. Um homem com depressão ainda lida com toda a cultura machista de que ele não pode ter nenhum problema, de que ele tem que aguentar tudo sozinho, que ele tem que ser forte, de que ele tem que ser... E isso não é verdade. Ele é um ser humano, assim como todos nós, como as mulheres, e também passa por isso. E o grande risco é o seguinte: as mulheres, elas têm maior índice de depressão, mas os homens são os que mais cometem suicídio. Por quê? Porque o homem não procura ajuda. Então, o homem ele acaba tirando a própria vida, porque foi a única solução que ele encontrou para lidar com todo o sofrimento que ele tem. Mito 8. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Como nós falamos antes, falar sobre de forma informativa, assim, no sentido de prevenção, de aprender a lidar com isso, ou até mesmo assim, eu estou sentindo, eu estou pensando coisas a respeito para a minha vida, e eu falar sobre isso vai prevenir, muito, muito pelo contrário do que aumentar o risco, vai prevenir. Não é a gente sair divulgando foto de coisas que aconteceram com pessoas, esse tipo de coisa não, mas informações, ajuda, conversar sobre isso não aumenta o risco. Mito 9. A depressão não afeta crianças e adolescentes. A gente até gostaria que não, mas afeta e muito. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental, 1 em cada 33 crianças e 1 em cada 8 adolescentes apresenta depressão ao longo dessa etapa da vida. As crianças não estão preparadas para falarem sobre os sentimentos e os pensamentos como nós adultos. Por isso, a gente, quando percebe algum sinal, tem que tomar iniciativa. Com adulto, às vezes a gente pensa, se ele está mal, ele vai me procurar. Embora isso também esteja errado, porque muitas vezes ele está ali lutando para procurar e não consegue, então a gente deveria também tomar iniciativa quando percebe. O máximo que vai acontecer é ele não querer ajuda, ou ele não dizer que está tudo bem, a gente não...
a gente não vai poder ultrapassar esse limite. Muitas vezes a gente, como familiar, a gente até pode, né? Buscando internação, atendimento meio que compulsório assim, para a pessoa. Mas com uma criança, quanto mais uma criança, a gente vai precisar ir atrás, entender o que está acontecendo. E o mito 10. Quem planeja se matar está determinado a morrer. Então, ela quer morrer. Na verdade, não. A pessoa que quer, que tem esse tipo de pensamento, ela na verdade não quer morrer, ela quer fugir do problema. Não fugir no sentido pejorativo de saída mais fácil, mas é a única saída. Não tem outra saída. Essa é a ideia. Eu olho para frente e quando a gente trata depressão, a gente sempre fala da desesperança, que é isso, falta de esperança. Então eu olho para frente e eu não vejo nada, nenhuma saída para o meu problema, seja ele qual for. Então o suicídio é a única coisa que eu vejo solução. Vai acabar com o meu sofrimento, talvez vai acabar com o sofrimento que eu penso estar causando nos outros, porque ainda tem isso, muitas vezes a culpa por estar fazendo as outras pessoas sofrerem. E há muita dúvida, muita ambivalência entre querer morrer e não. Na verdade, o suicídio não é o desejo da morte, mas é o desejo de parar o sofrimento. Volta daí aquele slide que tu pulou. O que são sinais? Quais são os sinais que a gente pode ter como sinais de alerta? Que eu acho que é muito importante para hoje à noite a gente poder gravar assim. Quando uma pessoa fala ou escreve no Facebook, ou quanto mais quando escreve no Facebook, né? Porque lá normalmente a gente posta só o que é bom. Coisas do tipo, eu não aguento mais, eu queria sumir, eu gostaria de morrer, ou até coisas bem do tipo, quero me jogar na frente de um caminhão, quero pular de uma ponte, coisas que pessoas falam. E às vezes a gente pensa, nossa, bobagem, não fala isso. Preocupação com a própria morte e a falta de esperança são um sinal crucial, são um sinal muito importante em relação à depressão e ao potencial suicídio. Um outro sinal que a gente pode prestar atenção é quando uma pessoa, uma criança, um adolescente, começa a ter mudanças na alimentação, começa a comer muito, não era assim, e de uma hora para outra começa a comer muito, ou não tem fome. É claro que isso é associado a outros sintomas, não só isso, né? Ou problemas com sono, não dormem, só querem dormir, pessoas que não querem mais sair do quarto, só querem ficar trancados dormindo, ou pessoas que à noite não conseguem dormir, vão dormir, acordam 2 da manhã e não dormem mais. Pessoas que se isolam, pessoas que não aceitam mais convite para sair, só querem ficar em casa, começam a recusar estar com amigos, recusar estar com família, também é um sinal muito importante. Às vezes usam o cansaço e a fadiga, assim, como uma desculpa, hoje eu estou cansada. Estão sempre cansados, e às vezes é cansaço mesmo, porque afeta o corpo, então as pessoas sentem cansaço, sentem esse desânimo, assim, né, de não fazer nada, de vontade de ficar só deitado. Expressão de ideias ou de intenções suicidas, que foi aquilo que a gente falou. Então, não é só falar sobre a morte, mas é a questão de verbalizar realmente que gostariam de tirar a própria vida. Quando a gente fala em preocupações com a própria morte, também, às vezes, é um sinal. Pessoas que começam a dar coisas que não dariam. Dão um carro, como se estivesse fazendo a partilha dos bens, sabe? Começa a fazer isso, dali um tempo pode acontecer da pessoa tentar, é um sinal, né? Claro, lembrem, não são sinais isolados, isso aqui são sinais para a gente ficar alerta àquela pessoa, daqui a pouco chegar, perguntar, está tudo bem? Estou percebendo isso contigo, tu quer conversar, precisa de ajuda. Às vezes a pessoa só precisava desse cutucão assim, para falar. Em crianças, a diminuição do rendimento escolar,
crianças que começam a ter problemas na escola que não tinham, problemas de relacionamento, começam a brigar. Crianças, às vezes, expressam depressão com agressividade, começam a ficar mais agressivos, mais irritados. No trabalho também as pessoas começam a ter um rendimento menor, ficar sem atenção. Às vezes a pessoa, estou com déficit de atenção. Às vezes é depressão. A criança, né? É déficit de atenção, não. Às vezes é depressão. A criança, não é que ela não consegue ficar atenta porque tem um problema neurológico, mas é porque ela está preocupada com alguma coisa, ela está triste, e aí não consegue prestar atenção. Autoagressão, né? Automutilação, a gente ouve falar muito, e hoje acontece muito, é também um problema de saúde pública, né? Principalmente em meninas e adolescentes. Esse problema tem acontecido. O que é automutilação, para quem não sabe? Pessoas que se cortam, que se machucam voluntariamente. E, normalmente, nesse caso, a ideia não é morrer. Eu não vou me cortar para morrer. Eu me corto porque a sensação de dor daquela física alivia a minha dor emocional. Parece uma coisa meio estranha, mas também, como o suicídio é a única saída, a automutilação é como se fosse essa última saída. Pessoas que começam a se tatuar, às vezes, a tatuagem não é considerada uma automutilação, mas eu já conversei com uma pessoa que tinha tatuagem por tudo, e ele disse, eu já me machuquei tanto que eu comecei a me tatuar, porque daí era uma dor aceitável, assim, pela sociedade, né? E aí, como a gente vai perceber a autoagressão? Né? Às vezes a pessoa não vai chegar e vai dizer assim, me cortei, ou vai mostrar, às vezes ela vai começar só a usar roupa comprida, está quente, mas está de casacão, está de calça comprida, não faz esporte mais, porque senão vai ter que botar um short, vai ter que botar uma camiseta curta, começa a se afastar de coisas que mostrariam que tem. Então, isso são sinais importantes, principalmente em crianças e adolescentes, né? Diminuição ou ausência de autocuidado. Então, a pessoa não toma mais banho, a pessoa não quer mais, né, a mulher não quer mais se arrumar. Enfim, autocuidado, de higiene, também de autoestima, assim, de se preocupar com a aparência, no sentido de se arrumar mesmo, não é só tomar banho, mas de se arrumar um pouco mais. Uso abusivo de drogas, de álcool, também são um sinal. A pessoa começa a ter esse tipo de comportamento que não tinha. Também é um sinal de que alguma coisa, claro, né, é um grande sinal, mas pode ser que o álcool e as drogas não sejam o problema em si, eles sejam só um sintoma do que está mais fundo, como a depressão, porque o que é o álcool e a droga? É a fuga para um lugar em que está tudo bem, né, em que tudo é maravilhoso, que dura segundos, mas que me ajuda a superar o que eu estou passando. Alterações no níveis de atividade ou de humor. Então, as pessoas, às vezes, estão muito bem, daqui a pouco já estão muito mal, né? Nem sempre isso é transtorno bipolar, pode ser, né? A gente fala assim, aquela pessoa é bipolar, né? A gente nem sabe. Mas, às vezes, ela está lutando contra a depressão, e daí mas ela não consegue sustentar aquele ânimo por muito tempo, e daí ela vem a cair de novo no humor mais deprimido. Como ajudar? Como ajudar as pessoas que estão passando por isso? Primeira coisa, estar atento aos sinais. E a gente, hoje, tem que estar muito atento, porque, como eu falei, a gente se afastou muito das pessoas. A gente tem muitos amigos, né? Milhões, às vezes, mas não conhece nenhum de perto, não conhece a família, não conhece os problemas, não sabe o que está passando. Na igreja, a gente tem essa graça de ter os discipulados, de ter as células, de poder estar perto, mas nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo tem, né? Então, às vezes, no trabalho, alguém começa a passar por esse tipo de coisa. A gente tem que estar atento aos sinais. Depois que a gente começa a perceber os sinais, que a gente vai conversar com a pessoa, ouvir com atenção, ouvir de maneira calma e empática. O que é isso? Não com julgamento. A pessoa fala uma coisa, tu já quer dar uma solução para ela. A pessoa, às vezes, não quer solução, ela só quer que tu ouça ela. Às vezes a gente vai falar e a pessoa, não, mas tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Não é isso que ela precisa. Ela quer ser ouvida muitas vezes, poder desabafar. Quantos aqui já desabafaram com alguém e se sentiram mais leves?
resolve o problema 100%? Não, mas ajuda. Além do que, cria um relacionamento em que aquela pessoa sabe que tem alguém para contar, que ela vai poder ligar, que ela vai poder pedir ajuda. Cuidar nesse momento de conversa, as nossas expressões. Parece uma coisa meio boba, mas a gente tem que cuidar. Daqui a pouco a pessoa fala uma coisa, a gente já fica fazendo umas caras assim, cara de julgamento, cara de espanto. A pessoa conta uma coisa, a gente tem que ter esse cuidado. Acho que isso a gente deveria ter em todos os sentidos, pensando como discipuladores, mas a gente tem que estar aberto ao que a pessoa tem a dizer. Porque, como eu falei antes, existem muitos pré-julgamentos, muitos preconceitos em relação a transtornos mentais, e quanto mais a ideia de suicídio. Então, a pessoa já passou por tudo isso para vir falar, e quando fala, alguém ainda faz uma cara assim, ou faz uma cara de que não acreditou muito, ou tipo, só está chamando atenção. A pessoa percebe isso, Tratar com seriedade o que é dito, Não levar, só quer chamar atenção, pensa positivo, entender que isso pode ser muito sério. Agir com respeito, com empatia, demonstrar que a gente entende e que a gente quer ajudar. Nem sempre a gente vai conseguir ajudar sozinho. A gente, às vezes, vai ter que, dependendo do caso, daqui a pouco é uma criança. Uma criança que não é meu filho, uma criança que não é meu familiar, ou que é, mas eu vou ter que conversar com alguém responsável. E eu vou ter que dizer isso para a criança. A criança, ela confiou em mim para contar. Vai saber por que ela confiou em mim. Daqui a pouco, em casa, tem algum problema que ela não confia. Então, a gente vai ter que... Mas, mesmo assim, eu, como psicóloga, sou obrigada a fazer isso. Eu preciso relatar aos pais ou responsáveis quando tem uma criança com algum problema sério de depressão ou ideação suicida. Mas a gente também tem que estar atento a isso. E tratar com respeito e com seriedade o que a criança, ou adolescente, ou adulto está falando. E procurar ajuda caso for necessário, Eu não consigo lidar com isso sozinho, que a pessoa está me falando. Então, eu vou procurar ajuda. E vou falar para essa pessoa, eu não consigo. Quem sabe a gente procura uma ajuda profissional, um médico, um psicólogo, um discipulador, alguém que vai orar contigo. Enfim, se eu sinto que eu não consigo sozinho, então eu procuro ajuda. Para finalizar, eu trouxe esse versículo porque eu acho que é o que a gente precisa muito nesses dias. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Por que esse versículo? Porque é claro que as pessoas precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas quando a gente diz para alguém que está com depressão, tu precisa de Deus, a gente está julgando essa pessoa. A gente não sabe se ela já não buscou Deus e se ela não está com dificuldade. Então, a gente precisa estreitar cada vez mais a nossa, e buscar em Deus a capacidade de nos tornar amigos de verdade dessas pessoas, das pessoas, Porque ninguém aqui está livre de passar por uma situação em que vai precisar de alguém para desabafar, de um ombro amigo, irmão, Todo mundo aqui precisa, nós somos humanos. Quem disser aqui que nunca precisou, está mentindo. Talvez nunca procurou, mas com certeza já precisou. Então, a gente precisa se tornar disponíveis para ser ouvintes, amigos das pessoas. Talvez dentro da igreja, dentro da nossa família, no nosso trabalho, na sociedade em que a gente está. Porque tem piorado, os casos têm piorado muito, e eu acredito, não querendo ser a mais pessimista, mas que a gente não vai ver grandes melhoras, no sentido de que o mundo jaz do maligno. E a gente está vivendo os últimos tempos, e a gente está vendo cada distorção da palavra, que as pessoas não se dão conta, mas que tem relação, muitas vezes, com tudo isso que a gente está vivenciando como sociedade. Então, a gente, como igreja, tem que estar preparado para ouvir, para acolher, para não julgar, para ajudar. Porque Jesus falou, Jesus falou, ele não veio para os que estavam sãos, Ele era o médico que veio para os doentes. Será que naquela época nós seríamos quem? Os fariseus? Ou nós seríamos as pessoas
como a prostituta, como que iam se humilhar e iam pedir ajuda. Quantas vezes a gente é como o fariseu que julga a pessoa pelo que a gente está vendo por fora e não consegue ajudar ela, Então, buscar isso seria, da nossa parte como igreja, acho que crucial, assim, O Setembro Amarelo, ele é um mês, assim como outros meses de referência para alguns problemas de saúde, e problemas, enfim, sociais. Mas isso não acontece só no Setembro Amarelo, esses casos, essas pessoas sofrem o ano inteiro. E a gente está chegando agora numa época em que as pessoas sofrem muito, que é o final do ano. Não tenho pesquisas para trazer aqui sobre isso, mas no final do ano existem muitos casos em que a depressão se agrava, em que suicídios acontecem, Natal, Ano Novo. Então, a gente estar atento, em cada dia, em cada situação é muito importante. Amém? Vamos orar?